Direitos da Criança, o Brasil e a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Uma dissertação do mestre Fernando Luiz de Lacerda Messeri, apresentada ao programa de pós-graduação estricto sensu em Direito das Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília, em debate hoje aqui no programa Academia. E antes de passar a palavra à professora Suzana, para também já fazer as suas observações acerca do trabalho, professor Fernando, eu gostaria de tirar apenas uma dúvida, que quando o senhor disse logo lá no início de que a criança, nestes casos, o judiciário defende, então, ou a AIA vai em busca dos interesses dessa criança. Que tipo de interesse é esse? É pré-julgado esse interesse por parte do judiciário ou de AIA, ou essa criança é consultada sobre os interesses? Ela quer ficar no país onde está ou no de origem? Como é que é essa definição, esse interesse? Perfeito. Interesse, quando aparece na Convenção, também é um conceito aberto, né? Não é um conceito normativo. Não há nenhuma regra jurídica dizendo interesse, nesse caso, é isto ou aquilo. Mas há previsão de consulta à criança, né? Sendo possível, sendo razoável, né? E é bom lembrar que criança, para essa convenção, são pessoas de até 16 anos. Esses são crianças, para efeito da convenção dessa, né? Então, isso quer dizer que, como no direito brasileiro, não se decidiria o destino de uma criança de 13, 14, 15, 16 anos sem ouvi-la, né? Então, a Convenção trabalha com isto, os Estados, em geral, trabalham com essa noção de capacidade, vamos por essa capacidade limitada, evidentemente, mas essa aptidão da criança de revelar em determinadas situações o seu interesse. Mas o ponto central do princípio do superior interesse é não permitir que outros interesses se sobreponham aos interesses da criança. Ou seja, decidir fundamentando que aquela decisão atende ao interesse da criança por isto, aquilo e aquilo outro. Ok. Bem, deixa eu passar então a palavra à professora Suzana Borges Viegas de Lima, que é professora de Direito Civil da UNB. Professora. Sempre um prazer estar aqui na TV Justiça. Bom, eu gostaria primeiro de parabenizar o Fernando pelo trabalho, porque o tema abordado é de extrema importância para nós que trabalhamos com o direito de família e para toda a sociedade. Então, eu acho que é uma grande contribuição, gostei muito. E o Fernando conseguiu realmente ligar o direito internacional público ao direito privado muito bem, demonstrando que a Convenção sobre Sequestro tem sido um importante instrumento de cooperação e de solução para conflitos envolvendo o sequestro de crianças. Então, a minha primeira consideração é a seguinte: o cumprimento e a observância da Convenção sobre sequestro é essencial realmente para a garantia do direito à liberdade, convivência familiar. Agora, eu vejo o drama de muitos pais, muitas crianças. Realmente é muito dramática a situação da criança que é levada à força para uma outra cidade e outro país. Aqui no Brasil acontece muito, né? De um pai ou uma mãe levar a criança para uma outra cidade. Isso não é sequestro. Na verdade, estão dentro da legalidade. Mas acontece uma ruptura na convivência familiar, né? Já no caso da sua dissertação, a gente está falando sobre um crime, né? Então, eu queria questionar a você o seguinte: está muito claro que existe um mecanismo para resolver o problema, ou seja, tratar da doença no momento patológico. A minha pergunta seria muito mais no sentido de prevenir, né? Eu vi aqui que no final, na sua conclusão, você disse que serve como instrumento para desestimular esse tipo de prática. Mas eu acho isso ainda um pouco utópico. Então, eu gostaria de saber a sua consideração sobre isso. Toma a liberdade pela sua experiência no assunto, sobretudo no direito relacionado a crianças, né, família e tudo mais, para a questão do sequestro, né, e de algum aspecto criminal, né.
Não me parece que esteja claro no direito brasileiro que o fato de um pai, não é, ou mãe, não é, retirar a criança atingindo o direito de guarda do outro, ter praticado crime. Né? É algo que é bastante discutido. E em outros países é crime. Né? E isso tem repercussão sobre a aplicação da convenção. Não é? Imaginemos, por exemplo, antes de ir ao ponto central da pergunta, que um pai tenha trazido a criança para o Brasil de um país onde esse ato é crime punido severamente. A mãe pede a devolução da criança. O Estado brasileiro colabora e devolve. Esse pai está impossibilitado de manter contato com a criança, porque se ele colocar os pés naquele país, ele vai ser preso. Né? Isso tem que passar na mente do magistrado que decidir a questão. Né? Não é tão trivial a situação quando as ordens jurídicas internas têm regras tão variadas. Bom, na questão do aspecto preventivo, eu entendo que a convenção funciona assim, e acho até que essa é uma das... esse é um dos melhores resultados da convenção, né? O medo que ela impõe às pessoas. Porque em vários ambientes, na Europa, por exemplo, onde há uma harmonia cultural maior, né? E vários pequenos países, então transfere-se de um país para outro uma criança com muita facilidade, né? Esse aspecto preventivo, desestimulador, é muito importante. Né? E se tem observado que é efetivo. Né? Após a adoção da Convenção por vários Estados europeus e com um viés razoavelmente objetivo de aplicação da Convenção, né? Ou seja, transferiu ilicitamente, esqueça-se o resto, devolva-se a criança. Né? Tem havido, sim, redução nos casos. No Estado brasileiro, que é um Estado que aplica a Convenção há pouco tempo, e nós observamos até uma certa tensão, há um texto muito bom a respeito disso, a tensão norte-sul que tem sido observada quanto ao cumprimento da Convenção. Os estados do norte querendo a devolução ante o atendimento dos aspectos objetivos de transferência ilícita e os estados do sul temperando sempre com o superior interesse da criança, com o princípio, não é? Para verificar se a criança não está aclimatada, o ambiente local, não é? Porque isto sempre envolve uma espécie de nacionalidade cruzada, né? Mais de uma situação de nacionalidade. É muito difícil um casal em que ambos tenham a mesma nacionalidade se partir e as crianças mudarem de estado. Sempre envolve crianças com mais de uma nacionalidade, ao menos potencial. Professor Sergimar Martins de Araújo, que é professor de Direito Internacional do UniDF. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite de participar do programa Academia. Né? A TV Justiça é um ícone no tocante ao desenvolvimento e ao acesso da informação ao mundo jurídico. Parabenizar o Fernando por conta da iniciativa. Sem dúvida, abraçar, enfrentar um tema como esse, ligado ao direito internacional, é louvável, porque, como dado no início da sua exposição, é verdade que existe muito pouco escrito a respeito, dado a dificuldade de acesso à informação, pelo fato dos textos estarem normalmente em língua estrangeira. E aí existe uma dificuldade natural dos estudantes de terem acesso ao conteúdo de assuntos relacionados especialmente ao direito internacional público e muito mais o privado. Então, parabenizo a escolha do tema, muito corajoso e especialmente também pelo domínio que ele demonstra ter dentro da sua exposição inicial. A minha consideração de início, ela parte sobre uma discussão e uma dúvida que eu acabei me atendo sobre a potencial responsabilidade do Estado a respeito desse contexto da chamada saída ilícita da criança de um Estado soberano a outro. No nosso caso específico,
dado que cada país, diante do direito internacional privado, tem a liberdade pela autodeterminação dos povos de deter as suas próprias regras e leis, então, na verdade, existe um direito internacional privado em cada país. No caso do Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê regras até certo ponto rígidas, especialmente no assunto viagens das crianças. Então, você, para sair do país com uma criança, você necessariamente precisa da autorização do pai e da mãe. Então, se esse pai, se essa mãe conseguiu sair do território brasileiro sem a autorização do outro cônjuge, companheiro ou pai ou mãe dessa criança, o Estado brasileiro, na minha visão, ele tem uma responsabilidade. Ele agiu, no mínimo, com a culpa, chamada culpa in vigilando, quando ele deixou de tomar os cuidados necessários através dos seus agentes públicos, dos seus oficiais de fronteira, a Polícia Federal, a aduana, o Juizado da Infância e da Juventude, presente praticamente em todos os aeroportos internacionais do país, houve, no mínimo, uma omissão do Estado. Então, o meu questionamento para o Fernando inicialmente seria, diante da possibilidade da responsabilidade civil do Estado e diante também da possibilidade da própria responsabilidade civil internacional, haveria, de alguma forma, algum mecanismo, hoje conhecido, que pudesse amparar esse pai e essa mãe, que sendo vítima dessa situação, quisesse pleiteasse uma reparação do Estado devido a esse ato ilícito que ocorreu e que o Estado não agiu, não intercedeu para evitar que essa criança saísse do país sem autorização do outro pai, da outra mãe? A respeito da responsabilidade, eu penso que temos que dividir em dois aspectos aí, né? Em dois grupos. Porque, tratando-se de um tema de tratado de cooperação, em vista de ser um tema de tratado de cooperação, e isso nós observamos, e menção a isto, nós observamos em todas as decisões judiciais, há um compromisso do Estado brasileiro, não perante uma pessoa natural daqui ou de lá, que esteja aqui ou que esteja em algum outro lugar, mas um compromisso do Estado brasileiro perante outro Estado. E aí nós temos a possibilidade de responsabilidade internacional, sim, porque o tratado é um acordo para ser cumprido. Não é? Aquele que não cumpre acordos, responde. Não é? Quem não cumpre o ajustado, responde. Só que aí seria uma relação de responsabilidade entre Estados, não é? Eventualmente arguída numa Corte Internacional de Justiça, quem sabe. Não é? Agora, aquele particular que se sentir lesado por qualquer malfeito do Estado, não é? Tem as vias internas, e, se por acaso sentir lesado de malfeito de Estado estrangeiro, tem o instrumento pode ter um instrumento da proteção diplomática, ou, se quiser levar o Estado, né, atendidos os pressupostos, evidentemente, esgotados as vias normais e tudo mais, a um foro internacional. Mas tem também, é claro que limitado à incidência da imunidade de jurisdição, as cortes locais e as cortes do Estado estrangeiro que tenha ofendido algum direito desse indivíduo. Não me agrada a ideia de responsabilizar o Estado pela omissão de não fiscalizar fronteiras ou aeroportos da forma adequadamente. Né? Eu não comungo das teorias que reconhecem a omissão por buraco em estrada, a omissão porque há poucos policiais na rua, porque eu entendo que o Poder Judiciário tem sido ativo, não é? E procurado dar soluções aos casos concretos, não é? Que aparecem. Agora, de forma geral, implantar uma ideia de responsabilidade por omissão não me agrada muito nesse aspecto quanto à segurança pública, sabe? Não identifico bons fundamentos nisso. Essa é a minha opinião, evidentemente. E não identifico textos internacionais que deem amparo a essa responsabilidade omissiva aí, não é? Voltada para o particular, não é? Que eventualmente seja atingido. Professor Seidmar, só uma dúvida. No caso para as viagens então internacionais, é necessário a autorização por parte do casal? Exatamente. Exatamente. É o que
suponho que no âmbito interno existe uma facilidade muito maior de circulação com essa criança, já que se essa criança estiver acompanhada apenas de um ou de outro, né? Ou até mesmo a lei prevê que não seja necessariamente o pai ou a mãe, pode ser o avô, um tio, né? Parentes até os quarto grau, um responsável, salvo engano. Mas para viagens internacionais é imperativo de que haja autorização dos dois, sob pena de que não seja autorizada a saída com essa criança. Ok. Professora Suzana. Sim. Bom, eu queria primeiro agradecer pelo esclarecimento, né? Nós ficamos sempre muito impregnados com essa questão do sequestro ser um crime, até mesmo pela gravidade do ato e dos efeitos que isso causa na criança, né? Mas eu queria primeiro fazer uma colocação. O sequestro da criança não é crime. Entretanto, o pai que deixa de pagar pensão alimentícia, né, e sai do país, ao retornar, ele é preso imediatamente. Então, só para deixar claro que existe uma incoerência, né? Eu acho que está prevalecendo o aspecto patrimonial e não o pessoal, né? Mas, enfim, a minha próxima pergunta é a seguinte. Eu me preocupei muito quando você falou na sua exposição que existe uma regra de escape, foi isso? E seria envolvendo a questão do melhor ou superior interesse da criança. A minha grande preocupação é que isso seja utilizado de má fé por aqueles pais, né, pai ou mãe, que tenham a intenção de subtrair essa criança, levando para o exterior, e que se dê um fato consumado e irreversível. Então, como é que nós podemos evitar isso? Essa é a grande questão que muitos países do norte, né, lançam à mesa. Exatamente essa. Né? Se os julgadores começarem a ouvir toda e qualquer lamúria como argumento para não forçar a aplicação da convenção, a convenção vira letra morta, né, e todos os fatos consumados todas as situações acabam se estabelecendo como fatos consumados. Né? É um risco, Os conceitos abertos trazem isto, né? Os conceitos abertos trazem isto. O que é que nós temos observado? Né? A Convenção fala, por exemplo, ela menciona um período de um ano, né? Como um intervalo que seria um intervalo durante o qual o Estado teria que cooperar, digamos assim, né? Como se não houvesse razão para deixar de cooperar se a criança foi transferida há menos de um ano. Né? Porque aí não se estabeleceu um vínculo com um novo ambiente suficiente para justificar a não devolução. Né? Se não houver prova sólida de que a família para a qual ela está sendo devolvida imponha riscos, não é? Não é difícil imaginar que, digamos, sem nenhum desprestígio para o Estado que vou mencionar, mas que um pedido oriundo da Somália pudesse deixar alguém sobressaltado no momento de decidir, não é? Com todo respeito pelo Estado e pela sociedade desse Estado. Agora, num ambiente de... vamos para o Mercosul. No âmbito do Mercosul, se a Argentina pedir uma criança brasileira, uma criança posta no Brasil, ou se o Uruguai pedir uma criança posta no Paraguai ou no Brasil, qual é o sobressalto quanto à ordem institucional pondo em risco a criança? Nenhum, né? Ou muito pouco, é necessário prova robusta. Mas é um risco, sem dúvida alguma, um dos grandes riscos e que tem dividido Norte e Sul, né? Pelo que a doutrina internacional aponta. Né? Bem, vamos ao quadro internacional que hoje destaca um programa de bolsas de estudo na Alemanha para 2010. Anote aí,
Estão abertas as inscrições de bolsas para a Alemanha em 2010, em cooperação com a CAPES, o CNPq e a FAPESP. O auxílio é para viabilizar a permanência de doutorandos brasileiros em universidades alemãs, institutos de pesquisa, laboratórios ou bibliotecas para pesquisas específicas, sem a interrupção da bolsa no país da agência brasileira e sem a alteração do prazo máximo da bolsa. O período da estada de pesquisa é de 2 a 6 meses. Acesse o site http://rio.daad.de/index.htm e saiba como concorrer à bolsa para estada na Alemanha. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos com o debate da dissertação Direitos da Criança, o Brasil e a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, um estudo do mestre Fernando Luiz de Lacerda Messeri, apresentado ao programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito do Centro Universitário Uniceub. Até já.